Graça e paz. Som. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo, gente? Agora sim, né? Deixa eu vir para cá. Eu sou meio perfeccionista, gente. Espera aí. Deixa eu ver se está centralizado aqui. Muito bem. Outro dia eu reparei que isso aqui está meio torto assim para a esquerda. Ó. Então eu sempre preciso apoiar para a direita para dar uma centralizada aqui. Nós cantamos agora que esse nome é poderoso. Jesus é poderoso. E Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas, não tem? Não é verdade? É por isso que nós estamos aqui, alegres, cantando, louvando, adorando. E em nosso último culto pela manhã, nós vamos agradecer então, com essa mensagem aqui, que Deus falou muito ao meu coração, com certeza também falará ao seu. Vamos colocar aí, por favor, nosso PPT. Nós vamos falar sobre a graça valiosa, a graça que não é de graça, a graça que vale muito, a graça que custou um preço altíssimo, é essa graça que nos conquistou. Amém? Nós vamos então ler um texto, a princípio, para nós entendermos um pouquinho e fazermos aí essa... Vamos lá. Tá indo? Não tá indo? E tá ligado? Agora foi, ó. Vamos abrir então lá em Lucas capítulo 7, por favor. É uma história conhecida, mas ela vai ser um pano de fundo para a nossa mensagem hoje. Lucas capítulo 7, do 1 ao 10. É a história do oficial romano, gente. Não sei quem lembra dessa história, mas eu vou ler aqui na NVT, tá bom? Diz assim, olha: quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar o seu escravo. Os líderes então suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Olha que interessante. Versículo 6. Jesus então foi com eles. Mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Eu sei disso porque eu estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Até aqui, muito bem. O que essa história tem a ver com a graça, gente? Olha que interessante. Aqui estava um oficial romano que era um cara muito bom. Ele tinha uma reputação ilibada na sociedade. Ele era o cara que estava ali atento à necessidade da sua comunidade. Ele estava ali sendo generoso. Ele era um cara que investia seus próprios recursos para desenvolver ali as pessoas. Construiu uma sinagoga para que os judeus pudessem adorar a Deus ali e não precisassem viajar para outra cidade. Olha só. E a gente percebe também que ele também tinha um coração
amoroso, bondoso, porque ele estava preocupado com o seu servo que estava doente. Então, se nós podemos ver ali alguém com um caráter ali diante das pessoas, uma boa reputação, era esse oficial romano. Ao ponto de quando Jesus chegou ali na cidade, todos irem procurar Jesus, clamando para que pudessem ajudar. E olha o argumento que eles usavam: Senhor, este homem é bom, ele merece ajuda. Percebam? Esse é o argumento que os homens usam muitas vezes. Eu mereço porque sou bom. É isso que a gente pensa. Quando a gente não entende a graça de Deus, a gente chega diante de Deus com esta frase aí: não, mas ele merece porque ele é bom. Ele merece porque ele construiu a sinagoga. Ele merece porque ele ajuda as pessoas. Ele merece porque ele dá o dízimo. Senhor, olha, me ajuda, porque eu sustento a minha casa, eu ajudo os necessitados, então eu mereço aquela promoção lá na empresa. Muitas vezes a gente não fala, mas a gente pensa assim. E é isso que muitas vezes permeia o nosso pensamento, gente. A gente sempre acha que tem mérito em alguma coisa. Então, Senhor, olha, o meu filho está doente, mas eu fui fiel ao Senhor o ano todo. Então eu mereço, Pai, que o Senhor atenda a minha oração. Eu mereço que o meu filho seja curado. Essa era a ideia daqueles judeus. Senhor, ajuda o oficial romano porque ele merece. Mas a história vai desenrolando. E Jesus, na verdade, nunca encontra com esse oficial, porque o oficial tinha outra visão dele mesmo. Olha que interessante. Mas Deus, quando ele diz quando ele ouve que nós merecemos porque nós somos bons, o que a palavra de Deus diz para nós? Que ninguém é digno porque todos pecaram. Entendem? A palavra de Deus diz o seguinte: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, não há um justo sequer. E se alguém disser que não peca, já peca, porque é mentiroso. Então percebam que nós estamos numa grande sinuca de bico. Por quê? Porque nós carregamos o pecado do nosso grande representante, que é Adão. Então toda a humanidade está sob o pecado. É por isso então que a graça entra. E aí quando a graça entra, aquele rapaz, aquele oficial romano, ele tinha mais compreensão da graça de Deus do que os judeus. Porque ele diz: eu não sou digno de te encontrar contigo, Jesus. Eles dizem que eu mereço, mas eu sei que eu não mereço. Eu não sou digno nem de que entre na minha casa. Senhor, por favor, dê uma ordem aí distante aí, porque eu sei que o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem toda a autoridade, porque eu estou neste ambiente de autoridade. Então eu sei que se o Senhor disser uma palavra, todo o mundo espiritual te obedecerá. Então mande uma palavra de cura para o meu filho, para o meu servo, e ele será curado. Eu creio nisso. Percebem como ele estava entendendo mais a graça do que os próprios judeus. E aí ele diz: eu não sou digno porque sou mau. Mas quando Deus entende e vê que nós percebemos como a graça funciona, ele diz o seguinte: você vai receber, não é porque você é digno, não é porque você merece, mas é porque eu sou bom. Porque eu sou bom, diz o Senhor, eu vou entregar bênçãos a vocês. Eu vou entregar a minha graça. Uma graça que vocês não conseguem pagar. Uma graça que vocês não merecem. Uma graça que é um favor imerecido. É isso que é a graça. Nós não somos dignos, mas porque Ele é bom, Ele nos envia o Seu Filho, Ele nos resgata do pecado, Ele transforma as nossas vidas, Ele nos abençoa no nosso dia a dia.
Em tudo nós vemos a graça de Deus, queridos. Não porque merecemos, mas porque Ele é bom. Então, nada que eu faça de bom irá impressionar Deus. A graça diz isso. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que você fizer de bom na vida, meu querido, diz Tiago, vem do Pai das luzes. Qualquer coisa que você fizer de bom, é porque Deus colocou no teu coração esse ato de bondade. Foi o Espírito Santo de Deus que te impulsionou a ajudar. Foi Ele que te convenceu a ser sensível àquela situação. Foi Ele que diminuiu o seu orgulho, o seu egoísmo, para que você pudesse atender alguém. Qualquer coisa que nós fizermos de bom, vem de Deus em primeiro lugar. Então, nada que eu vá fazer para Deus vai impressionar Deus, porque foi Ele que me impulsionou a fazer o bem. Vocês conseguem entender isso? Isso é a graça de Deus. Agora, também tem o outro lado. Nada que eu faça de mal irá decepcionar Deus. Sabe por quê? Porque Deus não tem expectativa nenhuma em nós. A decepção só vem quando você coloca uma expectativa em alguém e aquela pessoa não atende àquela expectativa. Ela te decepciona, você fica frustrado. Então, quando você espera algo bom de alguém e aquela pessoa não te retribui, você fica frustrado. Mas Deus sabe que nada de bom virá de nós. Então Ele não se decepciona conosco. Então nada que eu faço de bom vai impressionar a Deus, e nada que eu faça de mal vai decepcioná-lo, porque Ele já sabe que a gente está no fundo do poço. Aí surge um grande perigo. Talvez você possa pensar assim, olha, e muitos pensam, hein? Muitos pensam. Talvez você possa pensar assim, bom, já que nada que eu faço de bom impressiona a Deus, e nada que eu faça de mal vai decepcioná-lo, eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Entende? Paulo estava lidando com isso também lá, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6. Quer dizer então que se eu fizer o mal não decepciona a Deus, então eu vou praticar o mal mesmo. Então quer dizer que a graça de Deus me alcançou e eu já estou salvo, estou agraciado, estou tranquilo, então eu não preciso fazer mais nada. Tudo Deus fez por mim, então a minha parte é zero no processo. Esse é um grande problema. É um grande laço. Isso é uma heresia chamada hoje de hipergraça. Então quer dizer que eu só preciso crer no amor de Deus. Eu não preciso fazer mais nada. Tudo já foi feito por mim. Então eu estou tranquilo. Eu vou viver a vida do jeito que eu quero viver. Esse é um grande problema. E é uma grande heresia. E as Escrituras nos alertam para isso. Então eu quero ler com vocês agora um texto que está lá em Tito capítulo 2, que talvez para mim seja um dos textos que melhor reflete a graça de Deus na sua ampla abordagem. Olha só o que diz em Tito capítulo 2, está aí na tela para vocês, olha. A partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha que coisa linda. Os caras da hipergraça, eles pegam esse texto. Graça. E tem alguns que vão ao exagero de dizer o seguinte. Então a graça de Deus é para todos os homens, a salvação é para todo mundo vai ser salvo. Deus não vai ter coragem de condenar ninguém. Isso é chamado de universalismo. É outra grande heresia que não está nas Escrituras. O amor de Deus não inibe a sua justiça. E os parâmetros de Deus, eles se complementam, os atributos de Deus, amor e justiça. Então o texto começa assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso significa que ela é ampla e irrestrita, todos podem ter acesso, ok? Ela nos ensina, o texto continua, gente. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas.
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando? Lá no céu? Não, nesta era presente. Quem nos capacita para isso? A graça de Deus. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Esse entendimento de Paulo para Tito é fantástico. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é a esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de... Qual é o objetivo da entrega de Cristo? A fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então percebam como essa ideia de que já que eu estou salvo, eu não preciso fazer mais nada, eu vou viver a vida do meu jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Está furado. As Escrituras não apontam para isso. Você foi salvo, mas a graça de Deus te ensina a renunciar à impiedade, às suas paixões mundanas, e você vai ter uma vida transformada, e agora você vai viver de uma maneira sensata, justa e piedosa, ao ponto de que você é um povo escolhido de Deus agora para praticar as boas obras. Olha como a nossa ideia de graça ficou mais ampliada agora. Ficou maior, ok? Então vamos em cima desse texto, dar uma desdobrada aqui para a gente entender melhor. Então no versículo 11, Paulo diz assim: a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. É essa graça então que nos salva. Ela então nos livra da condenação do pecado. Nós estávamos sob o pecado de Adão, mas agora em Cristo nós somos justificados, ok? Nós chamamos isso na teologia de justificação. Eu trouxe alguns textos de apoio para nós. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Ainda que você ache que você é bom. Sabe por que às vezes a gente acha que é bom? Porque a gente se compara com o outro. Não é verdade? Aí a gente olha para o outro e vê que o cara é mais torto que você. Aí você fala assim: então eu sou melhor que ele. Então eu sou bom. Deus, olha, eu mereço porque eu não trato os filhos como o meu vizinho. Eu não traio a esposa como meu colega do trabalho. Então eu sou bom. Essa é a ideia que a gente carrega. A gente se compara com os piores para dizer que nós somos os melhores. A questão é que Deus, quando olha para nós, Ele não está nos comparando com os outros, porque todos são pecadores. Mas o padrão da plenitude de bondade e santidade para Deus, qual é? O seu Filho. Então Deus, quando Ele olha para ver uma plenitude, e o padrão e a régua de Deus é Jesus Cristo. E aí quando Ele olha para Jesus e olha para você, meu querido, aí a coisa pega. Porque nós não somos como Cristo. Então nós estamos sempre abaixo desse padrão. É por isso que nós precisamos da graça. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus. Não é pelo que você faz. É porque Cristo fez por nós. É por isso que agora nós somos justos diante de Deus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Nós estávamos neste castigo, mas a graça nos alcançou. Ainda Paulo em Romanos capítulo 5, ele diz assim: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Quem foi esse homem? Adão. Por conta de Adão, que era o nosso representante maior, toda a humanidade recebeu o castigo do pecado. Se o texto acabasse aí, a gente estava perdido. Mas o texto continua. Olha o que Paulo fala: ainda maior, porém, é o remédio.
Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Amém? Então essa ideia de que o pecado é universal, mas a expiação é limitada, parece que não fecha para mim. Porque se esse cara me representou para trazer o pecado sobre toda a humanidade, por que Cristo vai trazer a salvação apenas para alguns? Então, se a sua teologia não cabe nesse texto, o problema não é o texto, é a sua teologia. Porque o texto é inspirado, a sua teologia não. Então, reveja tudo isso. Muito bem, que mais? Um outro texto, Efésios capítulo 2, versículo 8. Esse talvez seja o mais famoso. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ah, Senhor, mas eu sou tão bom, é por isso que eu sou digno. Não, você não é digno. O texto continua: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, esses textos reforçam a ideia de que Paulo escreveu lá para Tito, que a salvação está liberada, acessível a todos os homens por sua graça. Amém? Talvez você não tinha entendido isso ainda. Isso é importante você sair daqui com a dimensão que a graça te alcança. Não pelo que você faz, mas pelo que Deus fez por nós. Muito bem, a segunda característica daquele texto diz que a graça, além de nos salvar, ela nos liberta. Olha que interessante. A graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então esse negócio de que agora que eu sou salvo, eu vou viver de qualquer jeito, não combina com as Escrituras. Por quê? Porque a graça de Deus, ela me livra da amarração do pecado. Sabe, o poder que o pecado tinha sobre mim. Sabe, aquela influência que o pecado tinha antes de eu conhecer Jesus. Sabe aqueles comportamentos destrutivos que você não conseguia se libertar? Sabe aquelas coisas que parece que eram mais fortes do que você? Você fala, meu Deus, mas eu não quero acessar esse conteúdo, mas a hora que você ia ver, você estava lá. Assistindo pornografia, coisas imundas, coisas que sujavam a sua mente, o seu pensamento. Você não queria, mas a hora que você ia ver, você já estava lá, você estava preso. Aquilo te amarrou, aquilo te enredou de uma tal forma que você não conseguia sair. Você não queria brigar todas as vezes, você queria ser controlado, mas quando você percebia, você já tinha falado, você já tinha agredido, você já tinha gritado, você já tinha ido para cima. E aí você fala, meu Deus, eu preciso me libertar disso, mas isso é maior do que você. Por quê? Porque antes de entendermos a graça, o pecado nos domina. E ele nos faz sermos escravos dele. Olha esses textos aqui de apoio, que interessante. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Outra tradução diz assim, são tentações senão humanas. Elas não são divinas, de outro mundo, de outro planeta. A tentação que você sofre é a que todo mundo sofre. Deus é fiel, diz o texto, e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Sabe o que é isso? É a graça de Deus, querendo que a gente não caia nas ciladas novamente.
É a graça de Deus, meu querido, que está estendida sobre o seu povo, dizendo assim: eu não estou apenas te livrando da condenação do pecado, mas eu estou evitando que você continue praticando o pecado. A graça de Deus, meu querido, não é só depois que a gente peca. Tem muita gente que acha isso. Eu caí, meu Deus, eu vou pedir a graça de Deus e o perdão. Isso é perdão. O perdão é a graça de Deus após a queda, após o ato. Aí você vai pedir perdão. Mas a graça de Deus está antes de você pecar. E ela te capacita para você não pecar. A gente precisa sair daqui com esse entendimento, gente. A graça de Deus é maior do que a tentação que vem sobre mim. E eu preciso entender que agora eu estou liberto das amarras que me prendiam. E eu agora estou livre para tomar a decisão de não pecar. Outro texto que nos ajuda: o pecado não é mais seu senhor, pois vocês não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Diz esse hipotético articulador que estava ali dialogando com Paulo. Paulo diz: claro que não. Vocês não podem continuar pecando. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Então a grande pergunta desse texto é: quem é o nosso Senhor? A partir do momento que eu entendo a graça de Deus, o pecado não mais me domina. Antes ele era o meu Senhor, eu era escravo do pecado. Eu queria parar de beber, mas eu não conseguia. Eu queria parar de mentir, mas eu não conseguia. Eu queria parar de enganar as pessoas, mas eu não conseguia. Eu queria parar de ser egoísta, mas eu não conseguia. Mas agora em Cristo Jesus, o pecado não é mais o seu Senhor. E a graça de Deus nos liberta desse terrível Senhor chamado pecado. E agora nós escolhemos, agora que nós somos livres, nós escolhemos servir a Deus. Um Senhor justo, um Senhor amoroso, um Senhor perdoador, um Senhor cheio de graça, um Senhor que te ama. Então nós trocamos de senhorio. Amém? Um outro texto para nos fortalecer nesse ponto: meus filhinhos, diz João, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas eu sempre ouvi falar que eu sou pecador, que por mais que eu queira fazer o bem, Paulo diz lá que eu vou cometer o mal mesmo, entendeu? E o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero eu não consigo fazer. Será que aquele texto está dizendo isso? Eu tenho uma outra linha de pensamento sobre aquele texto. Talvez até faça uma reflexão essa semana sobre ele, pastor. Muito bem. Agora, as Escrituras não apontam para isso. As Escrituras apontam que a graça de Deus agora nos dá condições para nós não pecarmos. Agora, se contudo, aconteceu, gente. Aconteceu. Nós vamos continuar pecando? Vamos. Mas o pecado na vida do cristão é um acidente. Não é mais uma prática constante que você ama. Não, eu odeio agora o pecado. E por mais muitas vezes que eu fujo daqui, fujo de lá, e 10 tentações me vêm, 9 eu fujo e 1 eu caio. Sabe? Aconteceu. E aí eu me arrependo na hora, porque o Espírito Santo de Deus fala: filho, como é que você teve coragem? Eu estou aqui com a minha graça te ajudando, te fortalecendo. Eu te dei um escape, eu te mandei uma situação onde você poderia recusar, e mesmo assim você entrou. E aí então aquilo nos constrange. E aí você fica arrependido, e fala: Senhor, me perdoa, eu não quero mais fazer isso. Essa é a vida do cristão, que entendeu a graça de Deus. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Percebam?
como Deus está atento para que a gente não caia nessas ciladas? Judas, essa carta não tem capítulos, né? Eu coloquei um aí, mas na verdade só tem o capítulo 1 e os versículos 3 e 4. Na verdade, Judas ele queria escrever sobre outra coisa. Ele começa a carta falando, olha, eu quero escrever sobre outro assunto com vocês, sobre a maravilhosa salvação e tal, mas eu fui impelido pelo Espírito a dar um alerta para vocês. Pois alguns indivíduos, diz o texto, perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados. Eles estavam dentro da igreja, gente. Pessoas que estavam dentro da igreja, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. E tá cheio desses pregadores hoje na internet, gente. Mas assim, ó, gente que já foi famosa lá no passado, pastores que já foram de grande influência, né? Agora estão com um cajado na mão, sentado, uma cachoeira atrás, uma barbona assim, dizendo que pode viver uma vida de qualquer jeito, é só crer no amor de Deus, está tudo certo. Cantores, influenciadores aí que estão bombando, pode olhar, eles são os que mais têm seguidores. Por quê? Porque é um evangelho barato, é um evangelho que prega uma graça de graça, sabe? Não só creia no amor de Deus, continue vivendo a vida que você vive, porque um dia, lá no fim, um dia o amor de Deus vai ser maior do que tudo e você está tudo certo. Isso é um grande laço. Essas pessoas se infiltram na igreja do Senhor e dizem que você pode levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. É claro que negaram, porque se você vive uma vida imoral e Jesus é santo, e você está para refletir o caráter de Cristo, tem alguma coisa errada. Percebem? Muito bem, e o terceiro aspecto desse texto, a graça nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, aqui, hoje, agora, lá na sua empresa, amanhã, no seu trabalho, na sua firma, na sua escola, na sua faculdade, com o seu vizinho que quer, sabe, te aporrinhar. É com esse que você tem que viver uma vida piedosa, justa e sensata. Por quê? Porque a graça de Deus, além dela ser salvadora e libertadora, ela também me capacita e ela me livra da acomodação do pecado. Porque a graça me fala que eu agora sou salvo e a graça me livrou da condenação, do poder e da influência do pecado. Mas para viver uma vida como agora? Para viver uma vida transformada. É isso que nós chamamos de frutificação. A Bíblia chama isso de uma vida abundante. O que Jesus fala? Eu tenho para vocês uma vida plena, uma vida abundante. Nós recebemos de Deus o Espírito Santo, o selo da aliança. Nós agora somos chamados para fazer parte da sua família. Nós somos filhos amados de Deus, para vivermos uma vida poderosa em Cristo Jesus. Então, se a graça me salva da condenação e me livra do pecado, não é para eu viver uma vida de qualquer jeito, é para eu viver uma vida abundante em boas obras, representando o caráter de Cristo, refletindo a imagem do Senhor. É por isso que Deus, Ele dá lá o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Para quê? Para que a gente tenha uma vida abundante. É por isso que Ele libera dons aos homens, para que os homens sejam bons e edifiquem uns aos outros e se fortaleçam no corpo e na igreja. Então, alguns textos vão nos ajudar a fortalecer essa ideia. Romanos no capítulo 7 fala assim: assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos.
Isso daqui está falando sobre o quê? Regeneração. Se eu morri com Cristo na cruz para a minha velha vida, eu também ressuscitei com Ele para uma nova vida. Não faz sentido eu entregar a minha velha vida e não receber a nova. Entende? Olha o que o texto diz. Agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, qual é o resultado desse encontro com Cristo que transformou a sua vida? Podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Então, como nós lemos lá em Efésios, as boas obras não me salvam. Elas não me levam para Deus, mas as boas obras são o resultado da minha salvação. Agora que eu estou em Cristo Jesus e entendo a graça dele, é óbvio que as boas obras de Deus vão fluir através da minha vida. Isso tudo é graça, gente. Isso tudo é a graça de Deus. Outro texto, aliás, a continuação do texto de Romanos 7, versículos 5 e 6. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Essa era a nossa vida antes de entender a graça de Deus. Mas, olha só, agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga. Então, não faz sentido você continuar com a sua velha vida, agora com um novo Senhor. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova. E qual é a maneira nova que a graça nos capacita? Vivendo no Espírito Santo de Deus. Nós já vamos falar um pouquinho sobre as aplicações disso para finalizar. Eu quero ler um texto com vocês, então, 2 Pedro capítulo 1, gente. Rapidamente. Esse texto é fantástico, eu amo como Pedro aborda esse assunto. 2 Pedro capítulo 1, ele começa a sua segunda epístola falando assim: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham da nossa preciosa fé. Então eles eram irmãos em Cristo. Concedida por meio da justiça de Deus, por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça, olha só, e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, o grande objetivo aqui é que a gente cresça na graça e no conhecimento, não fique com uma vida infrutífera. Versículo 3. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Então, a graça de Deus nos capacita para viver uma vida devota, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas, as promessas, que permitem a vocês participar da natureza divina. Então, a graça de Deus nos chama agora para nós fazermos parte da natureza divina, queridos. Como? Por conta do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então nós não somos mais levados como as outras pessoas, por todo o vento de doutrina ou por qualquer tentação, mas nós estamos agora regenerados. E escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Então tem uma parte sua aqui, meu querido. Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé que vocês já têm a excelência moral. Deus nos capacita para isso. E a excelência moral acrescente o conhecimento. E ao conhecimento o domínio próprio.
Então esse negócio de que eu não consegui me segurar, o pecado é maior do que eu. Não, meu querido. O domínio próprio pelo Espírito Santo de Deus é maior do que o pecado agora em nossas vidas. E isso é a graça de Deus. Ao domínio próprio acrescente a perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Somos chamados e escolhidos? Somos a igreja eleita do Senhor? Trabalhem para mostrar isso. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Amém? Muito bem, queridos. Uau, que graça maravilhosa. Nos liberta, nos salva e nos capacita a viver uma vida transformada. Eu quero finalizar então com duas grandes verdades aqui para reforçar o que a gente viu. A graça é valiosa, meu querido. Não anule o seu preço. Nossa, é possível anular o preço da graça de Deus? Não sou eu que vou responder, são os textos. Gálatas capítulo 2 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O que Paulo está dizendo aqui? Se você continuar achando que você pode chegar a Deus pelas suas boas obras, você anula o sacrifício de Cristo. Por que ele morreria se você pode se salvar sozinho? Faz sentido? Por que Cristo viria morrer por você para pagar o seu pecado, se você pode se salvar sozinho? É isso que Paulo está dizendo. Cristo vai morrer inutilmente? Então não anule a graça de Deus. Capítulo 5. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram da graça. Caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Então, de novo, se a sua teologia não se encaixa com esse texto, reveja a sua teologia, mas o texto é inspirado. Por último aqui, Hebreus capítulo 12. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então é possível nós resistirmos à graça de Deus, anularmos, cairmos e sermos excluídos da graça de Deus? Os textos dizem que sim. E o segundo ponto importante, a graça é valiosa e precisa ser valorizada. Como que eu valorizo a graça de Deus? 2 Pedro capítulo 3, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Nem percam a sua firmeza e caiam. Quem é que cai? Olha só, quem é levado pelo erro dos que não têm princípios morais. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós valorizamos a graça que recebemos de graça. Porque nós não merecemos, mas a graça custou muito. Custou o sangue do Cordeiro. 2 Coríntios capítulo 9.
E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Olha a ideia desse processo de santificação, de conhecimento e de receber de Deus, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O grande objetivo da graça de Deus é primeiro nos salvar da condenação, depois nos libertar do poder do pecado e depois nos capacitar para viver uma vida transbordante em toda boa obra. Amém? Então nós vimos esses 3 pontos aqui, e eu quero finalizar, já chamando o pessoal aqui para a gente cantar a última música. Queridos, quando eu entendo então essa graça de Deus, Senhor, obrigado. Eu deixo de julgar as pessoas. Sabe por quê? Porque eu sei que o outro é tão pecador quanto eu. A graça de Deus, então, nos nivela. E eu não acho que eu sou melhor que o outro. Sabe quando eu acho que eu posso julgar o outro? Quando eu acho que eu sou melhor do que ele. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Porque tudo que nós temos é a graça que nos deu. Então nós deixamos de ter essa mente julgadora. Quando a gente entende a graça de Deus, a gente começa a ser grato. E você começa a agradecer pelo que você tem, você começa a agradecer pela força de vida, você começa a agradecer pela sua família, porque você sabe que tudo vem dele. Eu tenho um bom emprego, não é porque eu sou o melhor profissional, tem gente melhor do que você para estar no lugar que você está. Podem ter certeza disso. Tem gente com mais diploma, com mais capacidade, com mais experiência. Se você está onde você está, porque a graça de Deus te colocou ali. Não, mas é porque eu estudei bastante, é por isso que eu faço um bom curso. Meu querido, a graça de Deus te deu condições de assimilar o conteúdo que você estudou, porque teve muitas outras pessoas que estudaram mais que você e não passaram. É a graça de Deus que nos move, é a graça de Deus que nos dá saúde, que nos dá esperança a cada dia, mesmo diante de tantas notícias ruins, a gente consegue levantar e ter esperança, porque a graça de Deus renova as nossas forças. Por isso agradeça a Deus, meu querido, agradeça a Deus por onde você está, onde Deus te colocou, as pessoas do teu lado, pelos dons que você tem, é isso que é para você. Eu consigo, quando eu entendo a graça de Deus, ser otimista até nas dificuldades, porque eu sei que a graça de Deus me dará um entendimento, me dará um conhecimento para superar aquele desafio, e eu vou sair mais forte do que quando eu entrei, eu vou sair com um aprendizado nas minhas lutas. Eu tive uma perda, mas a graça de Deus vai reverter aquela situação negativa em bênção lá na frente. E muitas vezes Ele permite uma situação difícil e até o mal acontecer, para que o bem maior aconteça lá. Quando eu entendo a graça de Deus, eu consigo descansar nos planos dEle, porque eu sei que tudo está nas mãos poderosas do meu soberano Senhor, e nada acontece sobre a minha vida sem que Ele permita. A graça de Deus, então, nos faz entender que o Senhor está no comando de todas as nossas decisões.